nome é Thiago Almeida, sou jornalista e empresário. E antes de chegar na Igreja Universal eu tinha uma vida conturbada, problemas na família, brigas, problemas financeiros. Eu tinha uma vida muito pequena, limitada, morava de aluguel, perdi a minha mãe precocemente e eu fiquei de ajudar a minha casa, sendo jovem, ajudar o meu pai a sustentar a casa. Eu tinha um irmão pequeno para poder cuidar, tinha um histórico na família dos meus pais sempre trabalhar para outras pessoas. E eu também tinha essa visão sempre de trabalhar para outras pessoas, mas eu nunca tinha uma visão de ter algo a mais, algo maior. Mesmo jovem, comecei a trabalhar com 16 anos, eu tinha a visão e o interesse de me formar, buscar conhecimento. Eu tive vontade de me especializar em comunicação e jornalismo. E eu tive muitas dificuldades financeiras para poder manter essa faculdade. Cheguei a começar pela primeira vez, tranquei. Comecei pela segunda vez, tranquei novamente. Algumas oportunidades, pelo aperto financeiro, eu passava fome. Eu ia estudar com fome, porque eu não tinha o dinheiro ali para poder pagar um lanche na hora do intervalo. Então foi assim que eu cheguei na igreja. Aí eu vi o poder da fé que eu poderia exercitar na minha vida, que eu poderia ter algo a mais, eu poderia ter uma vida completa, uma vida próspera. E quando eu falo prosperidade, é tudo, é família, é paz dentro de si. A princípio, eu não entendia muito bem o que era a Fogueira Santa, mas eu via o homem de Deus falando no altar de uma tal maneira que ele falava, eu pensava, é isso que Deus tem para mim? Se eu entregar toda a minha vida, entregar as minhas vontades, o meu eu, entregar aquilo que eu não quero entregar, não só o material. O material é uma parte, mas tudo de mim, e entregar a vida na mão dele, ele tem uma nova vida para mim, do jeito que eu sempre quis, sempre sonhei, não só financeiramente falando, mas em tudo, na paz, na família. Então eu vou fazer essa prova com Deus. Por mais que lá fora havia um preconceito contra a igreja e eu ouvia falar muitas coisas contra a igreja, falando que o pastor queria seu dinheiro, que a Fogueira Santa era uma forma de atrair mais dinheiro para a igreja, para os pastores, eu não via isso. Eu via a oportunidade de eu transformar, mudar a minha vida para sempre. Foi aí que eu coloquei toda a minha força. Foi aí que fui fazer a primeira Fogueira Santa. Um jovem de 20 anos, tem uma vaidade de ter o seu carro, sua mobilidade motora, sua independência. Eu me desfiz não só de um valor, de um carro, de algo material, mas da minha vaidade que eu tinha. Eu me sentia bem com aquele carro, né? Me desfiz daquele carro e coloquei no altar. E coloquei a minha vida no altar. A primeira mudança imediata foi quando eu desci no altar. Porque, em primeiro lugar, veio aquela paz, aquela tranquilidade. Pronto, agora teus problemas estão literalmente nas mãos de Deus. Você não precisa se preocupar. O que você for fazer, Deus vai na frente. Veio uma paz dentro de mim, veio uma certeza que Deus era comigo. E através da experiência, dessa primeira experiência que eu tive no altar, eu soube qual que era o caminho certo, o que eu deveria fazer. Eu já não era dependente do meu pai, financeiramente falando, comecei a morar sozinho, já tive a minha independência financeira. Aí, com o tempo, eu conheci a minha esposa, casei com ela, a gente começou a crescer profissionalmente falando. Eu consegui ter um emprego onde eu comecei a ganhar 3 vezes mais o que eu ganhava no anterior. Aí a gente começou a mobiliar a casa, a gente começou a fazer viagens. Após algumas experiências na fé, faltava algo a mais na minha vida. Eu pensei assim, eu quero ver a grandeza de Deus mesmo na minha vida. E foi quando Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim, você tem que ser empresário. Foi aí que eu saí da empresa que eu tinha, que era uma segurança, era um porto seguro financeiro que eu tinha. Foram 8 anos de empresa e saí de lá. Foi aí que eu tinha um dinheiro reservado dessa rescisão, estava guardado para poder abrir a loja física
E veio a fé da fogueira santa. E Deus falou para mim, coloca no altar. E eu não resisti a essa voz. Coloquei todo o dinheiro no altar sem reserva. Eu fiquei sem nada para abrir loja física, para poder investir no e-commerce. Eu fiquei absolutamente sem nada. E o altar não ficou em silêncio, não ficou em dívida. Em pouquíssimos meses, esse valor que eu tinha colocado no altar virou meu faturamento mensal. Essa loja física que eu tinha até então, a princípio, deixado de abrir, ela foi aberta. Então eu fiquei com loja física, loja virtual e com faturamento médio de R$150 mil todo mês. Isso até março de 2020, onde a gente teve a quarentena, a pandemia, em que a minha loja física teve que fechar e eu fiquei só com o faturamento do e-commerce. E o resultado veio dias depois. Abril agora de 2020, a gente simplesmente fez o maior faturamento da história da empresa. Um faturamento que eu tinha feito no final do ano passado, eu superei ele e cheguei nos R$200 mil em vendas em um único mês. A empresa, nesse mês de maio de 2020, faturou o dobro de maio, ou seja, mais de R$400 mil. Então, foi algo assim extraordinário, numa época que todo mundo está reclamando de portas fechadas, sem ganhos, com faturamentos caindo cada vez mais e eu indo na contramão do mundo. E assim, até um tempo atrás eu pensava em pagar as contas da empresa em dia. Hoje, meu pensamento não é esse. O meu pensamento é como eu posso expandir a minha empresa, porque acabou gerando novas oportunidades. A empresa cresceu e eu preciso estruturar ela para a nova demanda. Ou seja, o altar não entrou em quarentena. O altar, ele não se isolou. O altar continua honrando as pessoas que depositam todas as suas forças no altar. Então não tem pandemia, não tem crise, não tem dificuldade para o altar. E mais do que isso, não é só um simples faturamento. A prosperidade, quando eu falo, é a paz dentro do coração, o Espírito Santo, é um casamento abençoado. Hoje eu trabalho com a minha esposa todos os dias, a gente tem uma rotina maravilhosa junto, a gente trabalha junto. Tudo isso foi através da minha confiança, da minha vida depositada no altar. Eu sou testemunha do que a Fogueira Santa realmente funciona.